Você já ouviu falar em Reino dos Exus? Existem 7 reinos. Seriam 7 da esquerda e da direita. Diferente do que você imagina, a espiritualidade não é um apartamento onde o subsolo é o inferno e o topo o céu. Nós dizemos, em cima está o céu e embaixo o inferno. Não é assim que funciona. Por exemplo, assim como nós percebemos os raios de sol, uma frequência infravermelha ou ultravioleta, você não enxerga, porém recebe-o em sua pele. O som, por exemplo, você só escuta uma parte do som. Alguns animais escutam mais do que outros. Nos planos astrais, tudo acontece do mesmo jeito. É tudo igual, tudo térreo. É assim como um raio violeta. Assim como o raio violeta existe, mas nós não o enxergamos, assim também estão todas estas coisas. O mundo astral e espiritual estão aqui, apenas separados por vibração. Tudo o que você acredita como reinos ou colônias, ou Aruanda, ou céu ou inferno, acredita-se na Umbanda que eles estão todos no mesmo plano, porém com vibrações diferenciadas. Se você entra na mesma frequência vibracional de um espírito do umbral, você automaticamente está na faixa vibratória do umbral. Por isso a importância de vibrar em frequências sutis, ou do céu ou do paraíso, você crer que seja um lugar bom. Por isso acontece de os espíritos que estão presos no umbral ou nas trevas acabarem sendo vinculados ao encarnado. O umbral não é uma cadeia que os deixa trancafiado. Eles apenas estão numa faixa de vibração que não os permite que eles vejam os seres de outra dimensão. O mesmo acontece conosco. Nós não vemos o que tem do lado de lá. Por isso que quando um espírito chega num terreiro, ele não enxerga uma faixa vibratória sutil de luz que existe no terreiro. De repente, ele acaba sendo capturado para ser resgatado ou tratado neste momento. Daí os véus da ilusão caem e ele percebe aonde ele está. Mas voltando para os Exus. Cada reino do Exu depende da vibração energética na qual ele trabalha. Não existe um reino maior ou menor. Ele vai trabalhar no reino que é a vibração de acordo com o trabalho que ele exerce na magia. Quem são os Exus? Os Exus ou Pombagiras são um tipo de exército, seriam a polícia do mundo astral. Eles têm uma função militar voltada para a guarda. Eles são chamados de guardiões, pois guardam a porta entre o mundo espiritual e os mundos físicos. O Exu é uma entidade que modifica vibrações dos espíritos, e para que você possa entrar na vibração de um lugar ou de outro. Os espíritos, quando estão descendo, eles são encaminhados ao umbral pelos Exus, ou ao purgatório. Ali eles trabalham para mudar a faixa vibracional destes espíritos. Entendido até aqui? Ok. Há muito tempo os reinos tiveram algumas alterações nos nomes, mas sabe-se que são 7 reinos principais, e dentro destes reinos existem outros reinos pequenos. É como um exército que tem a brigada, e dentro de uma brigada cada soldado tem uma função, que seria uma função específica. E todos os Exus e Pombagiras fazem a mesma coisa. Eles trabalham na polaridade positiva e negativa, ou seja, em expansão e retração. Se trabalham na polaridade positiva é expansão, se é na negativa é retração. Um dos reinos mais conhecidos é o da Encruzilhada, pois abrange mais falanges. O ponto principal seria a rua, porque a rua é o caminho e também direciona para onde devemos seguir. Mas por que na Encruzilhada? Porque ali é considerado um portal, ou seja, é um ponto principal energético de onde os Exus e Pombagiras estão. No passado, na época dos egípcios e romanos, as ruas feitas, elas obedeciam padrões energéticos do solo. Elas estavam sempre em posições portais de fluxos energéticos. E hoje nós temos portais em nossos quarteirões. São comuns, mas continuam. São a mesma coisa do passado. Para nós é comum, mas estas encruzilhadas nas esquinas representam estes portais de fluxo energético. O reino da encruzilhada é responsável pelos portais do mundo. Os estudos desse reino tratam bastante a questão material e física,
porque é pela encruzilhada que eles controlam o presente, o passado e o futuro. Então o Exu da encruzilhada, ele consegue ver lá na frente e lá atrás, o futuro e o passado, pois é neste local da encruzilhada que eles conseguem fazer a ligação entre os tempos. Portanto, dentro desta religião da Umbanda, é o reino mais importante. Segundo reino. Este seria outro reino importante, onde vemos Exus e Pombagiras da Calunga. Cemitério. Calunga e cemitério é a mesma coisa. Diferente do que acreditam, o cemitério representa psicologicamente para os que já morreram. Ali é uma porta para o outro mundo. Ali eles cuidam da magia e de decantação energética. Ou seja, ali onde fica a decantação da força energética é como se fosse extraído totalmente o espírito daquele corpo que está em decomposição. A primeira decantação é feita antes de ser levado ao umbral e a segunda antes de ser levado para a colônia. A colônia seria um lugar mais próximo do céu. É por esse local que os espíritos passam ali e ficam os Exus ligados à tumba, que seriam aqueles, a caveira e a decomposição, por exemplo, o Exu caveira, a caveirinha e etc. Eles simbolizam o desprendimento do corpo físico. Este é um dos reinos onde mais vemos Pombagiras. Terceiro reino, nós temos o reino da mata. Ali ficam os Exus que trabalham dentro das matas, com a energia da cura, a magia telúrica da terra, da vegetação, das plantas, da seca também, do lixo e do conhecimento geral das ervas, da expansão e de toda a agregação energética que a mata traz. Quarto reino, o reino da praia, é o que eles consideram a Calunga Grande. Ali trabalham Pombagiras e Exus com o emocional. Por exemplo, todos os Exus com magia ligada à água, seja doce ou salgada, são do reino da praia. Eles cuidam da parte sentimental. Eles levam este sentimento consigo mesmo. Daí nós temos dentro deste reino os Exus marinheiros, piratas, Exus do mar, os Exus encantados que trabalham dentro da vibração do mar, no fundo do mar. Depois que limpa tudo energeticamente, sobra somente sujeira emocional. Ali eles trabalham limpando principalmente a questão do amor próprio. Esse sentimento frágil que a água trabalha, seja através de Iemanjá ou de Oxum. Quinto reino, o reino das almas. Esses Exus não têm faixa vibracional das almas perdidas. Eles são os responsáveis em encaminhar os espíritos perdidos, direcionando para onde eles devem ir, seja para a Calunga, como para a praia, que é a Calunga Grande, ou para o umbral, ou para o cemitério. Por exemplo, na Umbanda, no terreiro, algumas almas perdidas são recolhidas e depois levadas para o lugar onde elas serão tratadas. Estas entidades do reino das almas trabalham com a questão do direcionamento. Sexto reino, o reino do cruzeiro, ou o reino da praça. Estes Exus trabalham para outros, ou seja, eles são os guardiões de outros Exus. Eles guardam as frequências energéticas entre os reinos. Por exemplo, se um reino da Calunga, que é o cemitério, quer trabalhar com o reino da encruzilhada, ele vai ter que passar pela praça, que é para a praça abrir o portal para eles passarem. Por isso as falanges carregam nomes de seres da praça. Por exemplo, a menina da praça. Isso não significa que a menina não saiba o que está fazendo, mas ela pode ter uma função ali, digamos que de estagiária, apesar de ela parecer indefesa. E não significa que ela não possa mudar de falange. Qualquer Exu pode mudar de falange. Então eles desempenham essa função de um ponto de ligação entre os reinos dos Exus. Ali determinam se você vai trabalhar com uma menina da praça ou com um Exu da praça. Saibam que eles trabalham somente com isso. Eles ligam a Calunga e o cruzeiro e etc. Eles nunca trabalham sozinhos. Eles estão sempre auxiliando outros Exus de outros reinos. Sétimo e último reino, o reino do inferno ou reino da lira.
As pessoas se confundem com o termo inferno devido ao vínculo com feitiçaria e magia que contém ali. Então o reino da lira, ou inferno, está ligado a todo tipo de arte, seja a música, a dança, a própria magia, que é conhecida como alquimia. Mas por que inferno? Porque antigamente toda forma de arte estava associada ao inferno. Na Idade Média, por exemplo, as pessoas não podiam cantar ou pintar. A igreja simplesmente proibiu qualquer tipo de manifestação artística que não fosse partida dela e voltada para ela. Então a arte da dança, do sexo, que seria no caso o cabaré, e a arte da música, a arte da magia e alquimia ou do tantrismo, tudo isso era considerado do diabo, pois estava fora da obrigação da igreja. Então tudo ligado à arte era considerado da lira ou do inferno. Lira, para quem não sabe, era uma cidade da África onde os feiticeiros viajavam para aprenderem as suas magias. Eles tinham que fazer caminhadas para esse lugar para obter conhecimentos de feitiçaria, porque Lira era a cidade da feitiçaria, por isso Lira, que também era considerada um inferno. Então nesse reino estão Exus ligados à arte, ao hermetismo, à alquimia, ao tantrismo, entre outras magias específicas, como por exemplo, os 7 liras trabalham dentro da magia da música, e também Exus e pombagiras ligados ao cabaré. Enfim, toda a manifestação artística. Tanto os Exus quanto os ciganos podem trabalhar em qualquer um desses reinos. Não há um reino cigano específico. Uma cigana pode trabalhar no cabaré, por exemplo. Vai depender da frequência energética em que trabalha. Pode ser uma pombagira cigana do cabaré ou uma cigana da mata ou da praia. Cada Exu e pombagira trabalham sua característica específica na sua polaridade dentro do reino que se encontram. Os Exus e pombagiras que trabalham com preto, eles não trabalham em áreas ligadas ao amor ou prazeres. Isso quem trata são os Exus e pombagiras que vestem vermelho. Lembrando que prazer e amor não está necessariamente ligado ao sexo, mas por exemplo, o prazer de pintar, de desenhar, ou jogar, ou trabalhar. Tudo isso são Exus e pombagiras ligados ao vermelho, que ajudam as pessoas a conquistarem, segundo a estas religiões.